Vamos lá, meus amigos, amigos de Atualidades do Direito. Voltamos aqui com mais um tema muito importante para nós, um tema que diz respeito muito àqueles que atuam na vara do júri, ou tratam com os crimes dolosos contra a vida. Nós vamos falar um pouquinho só a um tema bem específico no tocante à decisão de pronúncia. Os colegas sabem que o procedimento do júri é um procedimento escalonado, com duas fases bem distintas, a primeira de admissibilidade e a segunda de julgamento. A primeira de admissibilidade, o juiz ele trabalha como aquele observador de dois elementos que serão detectados na instrução criminal. Ele precisa detectar, para levar um réu a julgamento na segunda fase, ele tem que observar a prova da existência do crime. Ele tem que se convencer da existência de um crime doloso contra a vida. E mais, os chamados indícios suficientes de autoria. Normalmente, na prática, os colegas vão observar o seguinte: nós não temos muito problema com relação à prova da existência do crime. O crime, todos os crimes dolosos são crimes materiais e normalmente eles deixam vestígios, razão pelas quais o delegado de polícia e o próprio juízo vão providenciar a vinda de um exame de corpo de delito, seja ele de lesões, seja ele do óbito. Então, com relação a isso, nós não precisamos muito nos preocupar. Salvo aquelas hipóteses de tentativa branca, em que alguém efetua um disparo e não acerta a vítima, como regra, os colegas vão observar que os crimes com sangue, eles deixam vestígios e, nesse sentido, é imprescindível, 158 e 159 do CPP, o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Portanto, eu digo aos colegas, é muito importante a gente ver o seguinte: aliada à prova da existência do crime, é imprescindível o juiz vislumbrar indícios suficientes de autoria. Vejam os colegas, não bastam indícios, e os indícios devem ser suficientes. O que significa isso? Indícios minimamente responsáveis que autorize o juiz a remeter o réu a julgamento em plenário. A grande questão aqui é quando eventualmente surge uma controvérsia. Tem-se a impressão de que sim, tem-se a impressão de que não. Tem-se a impressão de que ele está envolvido, tem-se a impressão de que ele não está envolvido. Vem comigo aqui para você refletir. Aí, pelos cantões do Brasil, onde você atua na vara do júri, ou você já apreciou uma decisão de pronúncia, não vai ser incomum você observar o juiz escrevendo assim: existe prova nesse sentido, existe prova naquele outro sentido, e ele vai dizer, indúbio pro societate. O colega já deve ter visto isso em diversas decisões de pronúncia. Aqui nós fazemos uma crítica a esse termo indúbio. Tem juízes que colocam na dúvida. Tem juízes que colocam a dúvida. Ou seja, esta palavra dúvida é uma palavra muito, muito decisiva, principalmente ao leigo. E eu te explico. Na medida em que o juiz coloque assim, existem dúvidas, mas a dúvida nesse momento labora em favor da sociedade, ele esquece que aquela decisão que ele está dando é uma decisão que o jurado vai ler, porque os colegas sabem que hoje é vedado às partes fazer a leitura da decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Então, hoje, praticamente, o colega não vai observar nenhum advogado, nenhum membro do Ministério Público fazendo a leitura do quê? Fazendo a leitura da pronúncia. Então, os jurados, eles recebem cópias, e cópias das quais eu não posso comentar, nem eu, nem o advogado. Então, os senhores já pensaram, um leigo, um metroviário, um eletricista, um encanador, uma dona de casa, lendo a decisão de pronúncia do juiz, e lendo e chegando à segunda conclusão: olha, este juiz mandou este réu a ser julgado perante nós, mas o juiz colocou que ele tem dúvida.
Ora, e óbvio que os colegas vão ver que se o advogado também explora muito essa questão de dúvida, casa a dúvida apresentada pelo advogado e aquele documento oficial com timbre do Poder Judiciário, dentro do qual está escrito dúvida. Ora, para o jurado, para o leigo, ele já está a um passo de proferir uma sentença absolutória. Pois, se o advogado está dizendo que há dúvida, e um juiz de direito, porque lá embaixo estará escrito, juiz de direito, escreveu que há dúvida, ora, quem sou eu para tentar resolver essa questão da dúvida? Eu não vou para casa julgando um réu e condenando, quando um juiz acabou de dizer, escreveu e assinou que ele mesmo teve dúvida. Então, a todos os colegas que eventualmente atuam na vara do júri, é de boa técnica a gente não pender nem para um lado e nem para o outro. É necessário que se diga assim, quando a prova, evidentemente, é uma prova conflituosa, o colega magistrado pode dizer assim, olha, fulano de tal disse isso, o Beltrano disse aquilo, aconteceu isso e aconteceu aquilo, de maneira subjetiva. Havendo controvérsia, havendo conflito de versões, havendo, não é? Nesse sentido, eu preferia até fazer uma colocação única, havendo controvérsia decorrente da interpretação da prova, é de se remeter o caso ao tribunal do júri para que o juízo natural aprecie, retirando por completo da decisão de pronúncia a palavra dúvida. Né? A palavra dúvida, se para nós do direito, sabedor do procedimento do júri, ela não é muito decisiva, nós sabemos que para o leigo é. Notadamente porque nós não poderemos dizer ao leigo que o que está escrito ali pelo juiz e tentar explicar aquela questão, olha, os senhores leram, não posso fazer isso. Então vejam, os senhores, seria mais recomendável, mais técnico, mais justo encaminhar o réu a plenário dizendo que há uma controvérsia e essa controvérsia deve ser dirimida pelo juiz natural. Não é? De modo que quando o jurado fizesse a leitura da pronúncia, ele não ia ter a ideia de que o magistrado que mandou o réu sentar ali, o magistrado estaria efetivamente com dúvida. Para finalizar, é sempre muito importante, né? No júri, o papel do juiz, embora ele seja, desculpem, mas é uma realidade, secundário, ele é dos mais importantes para o leigo. O leigo, quando senta ali, né, em muitas localidades, aqui no meu trabalho funciona assim, o juiz entra, lá vem, né, o escrevente que está ali, todos de pé, por favor, para a entrada do juiz-presidente. Tem um lugar aí que eu fui fazer uma palestra, o juiz toca uma música para ele entrar. Né? É surpreendente, não vamos chegar tanto. Né? Toca uma música, a música toca e ele entra. Todos de pé para a entrada do juiz-presidente. Ele entra, aí ele escuta toda a música e aí ele senta. Todos podem sentar. É um negócio, né? Não precisamos chegar tanto. Mas você percebe que a figura do juiz ela é muito importante. Né? A gente olha para o juiz, o leigo olha para o juiz, juiz-presidente. Né? Tá Deus aqui, o juiz-presidente abaixo. Então, você já imagina eu lendo ali, leigo, metroviário, encanador, eletricista, que aquele juiz ali, ó, aquele semideus, disse que tem dúvida. Você percebe? Para o leigo, essa interpretação pode ser desfavorável para uma argumentação que vai ser desenvolvida em plenário. Então, fica aí o meu comentário aos colegas do 413, especificamente quando se utiliza o termo dúvida inserido dentro de uma decisão de pronúncia. Nós voltamos numa próxima oportunidade, eu tenho certeza, com os colegas, para comentar mais algum tema que seja de relevância jurídica nesse nosso caminho, no nosso dia a dia forense. Um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.